Muito boa noite, ouvintes do Junta Médica. Nesta segunda-feira, 19 de junho, 13 graus em Porto Alegre, tá frio. A chuva passou na semana passada, aquela ventania, aqueles temporais passaram, mas agora continua frio. É um frio seco, mas continua. Hoje, o programa Junta Médica, o programa Junta Médica que tem um patrocínio todas as edições da Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil. A Hertz patrocina o Junta Médica, que hoje vai tratar de um tema que pega a todos nós há muito tempo, que é doenças de inverno. O inverno vai chegar, e oficialmente o inverno vai chegar depois de amanhã. Hoje é dia 19, o inverno deste ano, de 2023, vai chegar no dia 21, quarta-feira. Mas nós já estamos experimentando temperaturas baixas, muita umidade, chuva vários dias. Quedas de temperatura, que eu imagino, depois nós vamos conversar com o nosso especialista, eu imagino que a queda brusca de temperatura seja um fator que potencializa doenças do frio. A gente chama doenças do inverno, mas na verdade acho que é doença do frio, onde tem frio, umidade, variação térmica. E às vezes aqui em Porto Alegre, nesses últimos 60 dias, aí nós temos às vezes um dia 28 graus, no outro 18, no outro 14, 13. Há uma amplitude térmica muito grande e eu imagino que, puxa vida, isso afeta o corpo de todos nós. O Junta Médica tem esse objetivo de conversar com especialistas para que os especialistas nos ajudem a entender o nosso corpo. Como é que funcionam nossos órgãos, nosso sistema, como é que funciona o nosso corpo. E aí, em conhecendo melhor, nós possamos cuidar melhor do nosso corpo, viver mais e com mais qualidade de vida. Esse é o objetivo, é quase uma utilidade pública do Junta Médica. Para isso, nós convidamos 3 especialistas de áreas diferentes. Hoje, uma Junta Médica de verdade, porque são 3 especialistas de áreas diferentes. O doutor Adalberto Rubim, pneumologista, chefe do Serviço de Pneumologia da Santa Casa de Porto Alegre, professor da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O doutor Bayar Fischer, alergista, médico formado pela UCPEL, está lá na minha Pelotas, especialista em alergia e imunologia pela ASBAI, médico adjunto do Serviço de Alergia e Imunologia da Policlínica Geral do Rio de Janeiro e fellowship do Serviço de Alergia e Imunologia da Universidade de Navarra, na Espanha. E também a doutora Elizabeth Araújo, otorrinolaringologista, mestre e doutora em medicina pela URGS, professora de pós-graduação em medicina pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Rinologia, coordenadora do Departamento de Otorrinogeriatria da ASOGOT, Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia. E vou começar justamente com a doutora Elizabeth. Vou desmutar aqui a doutora Elizabeth. Seja bem-vindo. Boa noite, doutora. Boa noite, Júlio. Inicialmente, gostaria de agradecer o convite. É com muita honra que eu estou participando do Junta Médica. E, na verdade, as doenças de inverno são bastante características, que são principalmente as infecções virais, como que causam resfriado comum, e também a influenza, que causa a gripe. E este ano também, dentro do diagnóstico diferencial dessas doenças, nós também temos encontrado a dengue, um número bastante grande de casos de dengue, onde é difícil fazer o diagnóstico diferencial. A gente tem que realmente pedir os testes rápidos hoje. Pois é, depois vamos falar sobre a dengue, porque tem essa situação de que não sabe quando que é hemorrágica, quando que é viral e tal. A doutora Elizabeth me disse assim, eu tenho uma experiência de 20 anos com doenças de inverno. Então, na verdade, além, evidentemente, das infecções virais, nós temos também a nossa rinite, a rinocinusite e asma, que seriam uma característica, e também do nosso curso que a gente faz anualmente a respeito de doenças de inverno. Mas também fazem parte das doenças de inverno as complicações, as infecções virais. A rinocinusite é uma delas, evidentemente. Aí depois, as da parte pneumológica, eu acho que o Adalberto vai falar.
e também as faringites e as tonsilites, a otite como consequência. A gente pode falar mais a respeito de cada uma delas de acordo com o decorrer do programa. Tá certo. Muito obrigado, doutora Elizabeth Araújo, que ela é otorrinolaringologista. Vamos falar com o pneumologista Adalberto Rubim. Doutor Adalberto, o pulmão, ele filtra o ar, primeiro ele oxigena o sangue que vem do coração, ele de alguma forma ele recebe o oxigênio, ele faz as transações gasosas, ele é responsável pelo nosso sangue em boas condições. E ele pode ser afetado, ele é uma sanfona, cheia de alvéolos e tal. E a gente tem visto aqui em todos os programas que a gente faz, sempre tem um fator que é muito preocupante para os pulmões. Boa noite. Boa noite, Júlio. Boa noite, colegas. Boa noite, ouvintes. Realmente, essa época do ano é muito crítica para o nosso aparelho respiratório, especialmente quem tem doença respiratória prévia, né? Quem é asmático, tem bronquite, enfisema, mas qualquer parcela da população, principalmente os extremos, né? Crianças e idosos. E um grande problema que a gente enfrenta são o acúmulo de viroses, bactérias e germes, porque o nosso pulmão é um órgão diretamente ligado ao ambiente externo. Vocês imaginem, coração, fígado, rim, está tudo dentro da cavidade abdominal e torácica. O pulmão não, ele se liga diretamente com o ambiente externo. Essas mudanças bruscas de temperatura, umidade, uma série de alérgenos também com que a gente convive, certamente o Bar vai comentar sobre isso, fazem com que o nosso pulmão seja um órgão-alvo, de maneiras que essa época do ano, vocês todos estão vendo aí consultórios lotados, emergências, hospitais, porque as doenças respiratórias, principalmente aqui no Sul, são muito prevalentes e exigem um cuidado redobrado nessa época do ano. Doutor, obrigado, doutor Adalberto. Doutor Baiar, o senhor é alergista. Primeiramente, a curiosidade, qual é a diferença entre alergista e alergologista? Nenhuma, uma mais prolixa, mas as duas formas podem ser, qualquer uma das duas formas está adequada. Né? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Boa noite, doutor. Prazer, obrigado pelo convite. Pois não, Júlio? Eu ia lhe perguntar o seguinte, o quanto dessas doenças de inverno tem a ver com alergia? E por que elas se potencializam nos dias frios e úmidos? Bom, primeiro que com essa introdução tua, com o comentário dos dois colegas, né, não é a primeira vez que a gente reúne otorrino, pneumologista e alergista, né, tem até um grupo que estuda essas três áreas e a gente sempre trabalha em conjunto, mas, na verdade, existem vários tipos de rinites, né, que é o processo inflamatório da mucosa nasal, e acreditamos que 35% da população mundial possa ter a rinite alérgica, né, que tem características peculiares, não só ao exame clínico do médico, né, como também os sintomas característicos, como coceira, né, espirros, coriza, rinorreia e entupimento. E aí, como a doutora Elizabeth comentou, aí começa o não controle da rinite, de qualquer tipo, seja alérgico ou não, acaba levando a sinusites e quadros também respiratórios, né? Mas aproximadamente 35% da população tem ou a rinite alérgica ou ela concomitante a outro tipo de rinite. Pois é, doutor, deixa eu estender um pouquinho com o senhor. Eu, quando cheguei de Pelotas, lá nos anos 80, 1980, eu sofria muito de rinite alérgica, começava ali a primavera, e não tinha a ver com o inverno, começava com a primavera, e eu ficava com aquela tal de gripe do feno, eu ficava mal. O que é alergia? A pólen, a pó, essas coisas, e agora no inverno, ao frio, a umidade, o que ela dispara no nosso sistema imunológico que dá essas consequências como gripe, febre, enfim? Na verdade, os nossos ouvintes e espectadores têm que entender que a alergia é uma reação exagerada, né? Que é muitas vezes confundida com uma imunidade baixa, muito pelo contrário, as pessoas nascem, se sensibilizam, e em um determinado momento da vida, alguns
começam a ter crises. Aqui no Brasil, na América do Sul, são os ácaros da poeira os maiores causadores de processos de rinite alérgica. Já a Europa e Estados Unidos é o pólen, né? Hay fever, febre do feno. Aqui, nessa época do ano, é uma curiosidade, né? Aqui é uma época que chove, mas também temos polinização agora, de maio a junho, de gramíneas, capins altos, né? Então, pessoas que têm pegam uma época de vento, ou na primavera, setembro até novembro, ali com vento, e agora, nessa época do ano, é menos comum, mas o pólen é inalado e causa um processo nessa região, que é muito próxima, muito contígua, nariz e olhos, que é a rinoconjuntivite alérgica, né? Aqui no Brasil é sazonal, é por épocas do ano. Então, são antígenos, né? Ou ácaros da poeira, ou pólens, né? São grandes causadores desses quadros. Obrigado, doutor Baiar. Doutora Elizabeth, qual é o fator qual é a contribuição, e aí no caso a contribuição ruim, da umidade nesses processos inflamatórios, sejam essas otites, sejam todas as ites aí? Eu vou dizer o seguinte, a umidade ela favorece realmente também a penetração, a umidade e o resfriamento da mucosa favorece também a penetração dos vírus e das bactérias na nossa mucosa e aí transformando em infecção. Mas o que é importante eu salientar para os nossos ouvintes? Que a gente, ao procurar um atendimento médico, é importante que se faça o diagnóstico diferencial, que o médico faça o diagnóstico diferencial entre o que é um resfriado, o que é uma gripe e o que é uma rinocinusite. Porque muitas vezes o resfriado comum e a gripe, elas evoluem para um processo infeccioso dos seios paranasais. Isso é um contínuo, é uma evolução. Por exemplo, um resfriado, uma obstrução nasal, coriza, secreção, normalmente eles duram de 3 até 5 dias, no máximo 10. A gripe já vem junto com febre, mal-estar geral, já é um quadro mais grave. Mas quando esses quadros eles não melhoram entre 7 e 10 dias, é o momento, sim, da gente pensar que possa ter aparecido uma rinocinusite aguda. Claro, estou falando todos em casos agudos. Isso é muito importante, porque o tratamento ele vai ser diferente em cada um desses quadros. Tem um ouvinte nosso, eu estava tentando achar aqui, ele mandou hoje de tarde a pergunta, eu estou tentando achar, mas não. Ele diz assim, por que eu fico com rinite 5, 6 dias, dá um descansinho de 3 ou 4 e volta a ter de novo? Essa recidiva de processo... de rinite ou de rinocinusite. Porque o paciente tem, como já o doutor Baiar já falou, tem vários tipos de rinite. A rinite alérgica, que seria aos inalatórios, com poeira, pó, mofo e gramíneas, e a da mudança de temperatura. Então, nos pacientes que têm rinite de mudança de temperatura, cada vez que vai haver uma mudança de temperatura, ou mesmo o uso de um ar-condicionado gelado, ou ar-condicionado quente, que também resseca muito a via aérea superior, o paciente tem os sintomas. Tem pacientes, por exemplo, que só tem rinite que não tem nada a ver com infecção. Seria o paciente que tem a rinite do idoso, aquele paciente que cada vez que vai tomar um café escorre o nariz, ou que vai comer uma comida apimentada, ou mesmo tomar um vinho. Isso pode aparecer em qualquer momento da vida, mas a coriza hialina do idoso aparece só a partir dos 60 anos de idade. Então, eu estou nessa faixa aí, dona Elizabeth. 60 Bom, anos. não sei os outros, mas acho que estamos todos nessa faixa. Então, são coisas que são importantes. Não, acho que o Adalberto é mais novinho. Mas as coisas a gente vai... Quanto mais se vive, mais alterações que a gente tem. Em relação ao que existe de novo para as infecções de vias aéreas, principalmente seria para os pacientes acima de 60 anos, é uma nova vacina
chamada Efuelda, que é da Sanofi, e ela tem 4 vezes mais antígenos, isto é, mais antígenos que vão produzir mais anticorpos do que a vacina comum, a tetravalente. Ela também é tetravalente, mas ela tem 4 vezes, tem 60 microgramas de antígenos, de cada um dos antígenos. Ela é destinada para os pacientes acima de 60 anos, porque a gente sabe que a imunidade nos extremos, isso na criança, que só vai ter o seu sistema imunológico totalmente maduro ao redor dos 7 anos de idade, a partir dos 60 anos, a nossa imunidade também vai ficando diminuída e cada década vai diminuindo mais a nossa resposta, então, antigênica. Tá certo. Então, por essa razão, foi desenvolvida essa vacina, que é muitíssimo importante, principalmente também, Adalberto, para quem trata a via aérea inferior. Gostaria também de ouvir a tua opinião a respeito disso. Pois é, doutor Adalberto. Tem alguns exercícios, tem um ouvinte meu aqui que é fisioterapeuta, ele faz fisioterapia respiratória. Tem como nós, de alguma forma, tornarmos o pulmão mais resistente a intercorrências virais e dessas infecções, doutor? Eu acho que sim, Júlio. Tem algumas medidas que a gente conhece, que os pacientes também podem implementar na sua vida, que vão auxiliar, né? A Elizabeth já falou sobre as vacinas, seja antiviral, antipneumocócica, anti-Covid também, que nos dão uma proteção boa para esses processos. Uma vida saudável, com uma alimentação saudável e atividades físicas, e aí entra a ação da fisioterapia, seja respiratória, osteoarticular, tudo isso contribuindo. E talvez uma coisa importante, para quem já tem doença respiratória prévia, né? Quem tem rinocinusite crônica, quem tem asma, bronquite, enfisema, é o momento de voltar ao seu médico, fazer uma avaliação, redobrar ou retomar os cuidados, que infelizmente aqui no Sul nós temos essa logística. No verão você fica bem, para de usar o medicamento, e no inverno, na primavera, volta com todos os processos alérgicos. Então, essas medidas são bastante simples, mas úteis para manter a nossa saúde respiratória nessa época do ano. Obrigado. E, doutor Adalberto, qual é a diferença? Desculpa a ignorância. A minha ignorância representa a ignorância de muita gente que está nos ouvindo. Ignorância no sentido de ignorar completamente. Quando eu posso dizer que eu estou gripado e quando que eu posso dizer que eu estou resfriado? A gripe é causada por um vírus chamado influenza, que é o que está nas vacinas, que a Elizabeth citou. Geralmente a pessoa tem uma febre alta, tem dor no corpo, um mal-estar, uma tosse produtiva. Esse é o nome da gripe. A gente acaba utilizando gripezinha para episódios de resfriados, que são causados por vírus mais leves, o rinovírus, os sinciciais, o coronavírus anterior, não o coronavírus atual. Então, essa é a diferença. Mas, no termos genéricos, no dia a dia, a gente acaba misturando os nomes e chamando quase da mesma maneira, né? E quando que uma dessas... Já lhe passo, doutora Elizabeth, só deixa eu... Como é sobre pneumonia, a minha pergunta. Quando que um resfriado comum ou uma gripe mais forte, ela pode progredir para uma pneumonia, doutor? Esse é o grande problema do que a gente chama de resfriado, gripezinha, porque a proliferação de muco, a secreção que forma na via aérea superior, aqui em cima e na garganta, enfim, tudo isso pode contaminar, virar bacteriano, um germe mais agressivo e descer para a via aérea inferior causando pneumonia. Então, se você tem um sintoma de via aérea superior, 3, 4, 5 dias, surge uma febre alta, a coisa não está melhorando, preste atenção que você pode estar começando um processo de pneumonia que é bem mais grave. A doutora queria falar, doutora Elizabeth? O que eu queria falar é que hoje também existem exames que a gente pode solicitar para fazer esse diagnóstico diferencial. Existe o teste rápido, tanto do Covid como da influenza A e B, e tem também o teste rápido da dengue, que pode se fazer ou no posto de saúde ou laboratórios, e também tem na farmácia disponível. Então, esse diagnóstico diferencial, no meu ponto de vista, é muito importante, porque a influenza tu vai tratar de uma maneira, existe uma medicação antiviral que a gente pode utilizar, que diminui muito as complicações e a evolução para quadros mais graves, que já existe há bastante tempo no mercado.
Se quiser fazer, por exemplo, eu tive muitas crianças com adenovírus na última quinzena, então, para ter certeza do se é adenovírus, existe um painel viral que a gente pode pedir. O único problema do painel viral de fazer o diagnóstico diferencial é que ele é bastante caro, mas ele faz o diagnóstico diferencial entre adenovírus, se pode ser uma pertussis, pode ser um germe atípico, como clamídia. Então, a gente tem essas possibilidades de fazer o diagnóstico diferencial quando possível e quando necessário. Acho bastante importante isso. E tem o teste rápido para dengue também, que é outra coisa que... Teve um parente meu que teve dengue, ele fez esse exame e deu que é dengue. Ele disse, tá, mas é hemorrágico ou é viral? Só vai saber lá depois que terminar a febre. Aí, bom, mas aí depois que terminar a febre, se tu tiver alguma hemorragia, corre para o hospital. É isso mesmo, doutor? Não. Claro que pode, a hemorrágica pode passar direto para isso. Então, a dengue hemorrágica é quando o paciente, depois, a partir do 4º, 5º dia, ele começa a ter petequias. Isso aí ele fica com principalmente tronco e membros cheios de bolinhas vermelhas, petequias que se chamam. Tá? Então, nesses casos, quando aparecem as bolinhas vermelhas pelo corpo, a gente vai encaminhar esses pacientes para fazer os níveis de plaquetas, para ver se ele está abaixo de 100.000 plaquetas, a gente já começa a se preocupar, assim, abaixo de 70, abaixo de 100, já deixa o paciente em observação em unidade em torno de 24 horas, abaixo de 50 tem que internar. E muitas vezes existe a necessidade, evidentemente, de fazer medicações específicas para a dengue. Mas tem que estar atento, porque a dengue pode ser uma doença bastante benigna e pode levar os pacientes também a bastante quadros complicados. Eu tive alguns pacientes que evoluíram mas não evoluíram para a hemorragia, eles evoluíram para uma queda muito grande de plaquetas, que iniciou-se, então, com uma medicação, não existe a medicação específica para dengue, mas medicamentos que a gente sabe que pode aumentar as plaquetas, impedindo, então, a evolução para uma dengue hemorrágica mais severa. Obrigado. Doutor Baiar, só um pouquinho, vou desmutar o senhor aqui, doutor Baiar, só um pouquinho. Aí, pode ser. Vai lá, doutor. Corroborando primeiro com o comentário da importância das vacinas, né? Da indicação também dos testes para um diagnóstico correto, né? Que a gente também fique atento às janelas, quando a gente requisita os testes, o médico tem que estar também sabendo qual é o melhor período para requisitá-los. E aquela resposta do ouvinte relativo por que toda hora quando viro o tempo, né? Tem sim alguns fatores que é importante, eu acredito no potencial de persuasão do médico, de convencimento em pacientes que já têm algum processo crônico, rinite alérgica, uma asma brônquica, de que quanto mais crise ele faz, mais ele remodela, que a gente fala muito há muitos anos, ele deixa essa mucosa cada vez mais irritada, irritável, fazendo com que haja uma continuidade, um ciclo, né? Então, da importância também do diagnóstico bem feito e também da nossa função de persuadir o paciente que ele deve ter alguns cuidados, não só, como a doutora Elizabeth falou no começo da vida, que a imunidade ainda não está totalmente formada, como a imunossenescência, que é esse fato da gente envelhecendo e perdendo também essas defesas, né? Então, quanto menos crise, menos crise. Quanto mais crise, mais crise. Doutor, a Angélica Petrillo, nossa ouvinte, ela faz uma observação e eu gostaria de passar para o senhor. Ela pergunta qual é o nome dessa vacina aí para a gripe, porque ela diz assim, nunca tomei vacina contra a gripe e não tenho resfriado. Minha mãe toma e está sempre gripada. Eu já percebi também que muitas pessoas que tomam a vacina passam 15 dias depois está gripado. É uma reação ao imunizante, doutor? Bom, existe um tempo, né, entre o período da imunização e a gênese de anticorpos específicos, né? Então, às vezes, ou se procrastina, se deixa essas vacinas para fazer muito
tarde e a resposta ainda não veio. Mas a gente tem ciência de que elas dão uma cobertura que não é total, mas com certeza minimiza os sintomas de quando, por infelicidade, a pessoa acaba tendo a infecção, né? Então, tem esses fatores. Pode ter tido o azar de não ter tido tempo ainda suficiente da vacina ter feito a cobertura que lhe é cabível, né? Aliás, cada ano a gente vai modificando, no caso, a vacina da influenza, né? E também pode a pessoa... Quantos dias depois de tomar a vacina para gripe, a pessoa já está imunizada? 15 a 30 dias seria já um tempo bem... um tempo hábil para a vacina estar mostrando efeito. Está me ouvindo? Estou ouvindo, está falhando, mas estou lhe ouvindo. O Marco Poli, que é jornalista, é o chefe de reportagem da Guaíba, diz assim: as doenças do inverno são culpa do inverno. Por melhor que sejam os médicos, ano que vem as pessoas sofrerão dos mesmos males. É isso mesmo? É essa, como é que é, fatalidade, doutor Baiar? Não, eu penso muito em... Bom, sempre tivemos invernos, né? Acho que nós estamos diagnosticando melhor, acho que nós estamos prevenindo mais, né? E com isso, eu acredito muito na diminuição da morbidade, né? E gravidade. A medicina também está evoluindo muito em termos de abordagem terapêutica, com medicamentos extremamente mais específicos e menos danosos. Então, não que eu discorde totalmente, o inverno está aí, né? Terão os que sofrem mais, menos, mas eu penso que, se bem orientados, têm mais chance de iniciarem bem esse período do ano. Sofrer menos, de repente, né? Sofrer menos. Com certeza. Progredir menos para outras coisas mais graves, né? Obrigado, doutor Baiar. Eu quero agradecer os nossos ouvintes que já estão na live. Eu vou citar aqui o Jorge Guerra, o Ademir Bisotto, o vovô Bisotto, chegou o seu 5º neto, o Sérgio Pinheiro, o Nilo Cardoso, o Aguinaldo Gonçalves, a Vânia Lofiego, o Berenice Scott, o Renato Ferreira, a Inge Lore, a Márcia Ribeiro, o Geraldo De Bastiani, a Clarice Escada, a Michele Miller, a Graziele Mesquita, o Plínio, o doutor Plínio Baú, cirurgião Plínio Baú, a Vera Silva, o Rodrigo Luzardo, o Dalney Fur, o Egon Bratchenbach, Santa Maria Crédito, nunca sei quem é, acho que é o Gilmar, o Carlos Pimel, a Janete da Silva, quem mais? É o Gilmar mesmo, o Jupetec, a Claire Reitz, o Ivan Marcelo, o Gondil Kurtz e o Otar Teixeira, lá de Taquara, o Jorge, o Ricardo Ascioli Gerhardt, o José Feltz Júnior, a dona Almeri Castro, lá de Passo Fundo, o Carlos Kovaski, o Marcelo Tofanello, o José Ribas, o Ivan Quilian, a dona Orlice Bem, lá de Arvorezinha, a Sandra Paraguaçu, o Israel Bisotto, que é o pai do Luigi, que chegou agora anteontem no frio, chegou no frio, né? O Bisotto não se entrega. A Ângela Petrilo, que eu já citei quando fiz a pergunta, o João Paulo Fontoura, o Guilherme Procianoi, o Sandro Chagas, o Valdir Abreu, José Roberto, o Rafael Fonseca, o José Luiz Djongo, José Maria Farias, quem mais aqui, que eu não citei ainda, o André Bica, o Júlio Martins, quem mais? O Marcos Giovanni Rustats, eu já acho que eu tinha citado, Nayara Feltz, o Ribeiro Sul Tricolor, o Clauber Pires, lá de Belém do Pará, Belém, Marco Pólio, Belém, a terra que nasceu Jesus, Cláudio Araújo, o Jandir Lanzini, o Marcos Miranda, a Linda Auge, o Alejandro Argachá, esse que teve dengue e que não sabia se ia ser viral ou a hemorrágica, Andressa Dias e o Dankhart Bray dos Santos. Por enquanto, os que estão mandando oi aqui, porque tem muita gente que participa, Andressa Dias, muitos que participam e não dão nem oi. Então aí o tio Júlio não tem como saber, não tem como adivinhar. Eu quero mostrar para vocês aqui, nosso patrocinador, tem são 200 produtos, o Laboratório Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil, tem alguns para gripe. E aí o tio Júlio vai mostrar aqui
são clássicos, né? Por exemplo, resfenol. Você sabia que o resfenol é da Hertz? Tem paracetamol 400 mg, maleato de clorferinamina, 4 mg de cloridato de fenilefrina. O resfenol, tá aqui, o resfenol conta com uma fórmula completa composta por analgésico, antitérmico, antialérgico e descongestionante, que promove a múltipla ação contra os principais sintomas da gripe e resfriados, com ação a partir de 15 minutos. Tem o Steel Grip, aquele chazinho que você toma, né? É o chazinho. O Steel Grip auxilia no alívio de gripes e resfriados com apenas um sachê. Possui fórmula analgésica, antitérmica, antialérgica, descongestionante. Steel Grip age nos principais sintomas de gripe e resfriados, como febre, dor de cabeça, congestão nasal, coriza e dores musculares. E para completar, tem ainda o Gliteol, que é um xarope expectorante de ação rápida, destinado ao tratamento da tosse, descongestionando os pulmões, favorecendo a expectoração, eliminando secreções e facilitando a respiração. E aí sim, para terminar, o peitoral imune. O peitoral imune é um suplemento alimentar de extrato de própolis em cápsulas gelatinosas que auxilia no fortalecimento do sistema imune, alívio da tosse e expectoração, protege o organismo contra bactérias, vírus e fungos, através do fortalecimento do sistema imunológico. Estão conosco hoje aqui no Junta Médica dessa segunda-feira, 19 de junho, segunda-feira fria, está 13 graus agora em Porto Alegre, a doutora Elizabeth Araújo, que é otorrinolaringologista, coordenadora do Departamento de Otorrino da ASSOGOT, que é a Associação Gaúcha de Otorrinolaringologia, o doutor Bayar Feltz, alergista, e o doutor Adalberto Rubin, ele diz que é com N, então é Rubin, pneumologista. Eu gostaria, tio Júlio e os nossos ouvintes, queremos ouvir uma conversa de vocês. Faça de conta que nós não estamos aqui, tá? Aí vocês ficam falando sobre o que está aparecendo. Não, aqui no meu consultório tem aparecido mais isso, no meu tem mais aquilo. Olha assim, nós queremos só ficar de penetra aqui ouvindo vocês falarem. Fiquem à vontade. Então, gostaria de fazer um comentário inicial que falaram do tempo frio. Mas durante a pandemia de Covid, onde ficou todo mundo em casa, ou o pessoal tinha Covid, mas, na verdade, rinocinusite, otite, faringite, amidalite, nós não vimos isso no nosso consultório. Por quê? Porque as crianças estavam em casa. Então, isso impediu aquela transmissão que tinha entre crianças nas creches, porque a criança que vai à creche ela tem mais de uma infecção por mês, ela tem uma infecção atrás da outra, e isso transmite para o pai, transmite para a mãe, transmite para a pessoa que trabalha em casa, transmite para o irmãozinho. Então, o que nós temos visto, o que eu tenho visto no meu consultório, tanto em crianças como em adultos, um número muito maior e algumas infecções respiratórias, inclusive, mais graves que a gente estava vendo antes da pandemia de Covid-19. Isso eu não sei o que vocês, Adalberto, o que o Bayar está encontrando no consultório de vocês, mas isso eu tenho notado o retorno. Eu acho que não é só o tempo frio, eu acho que o convívio também é responsável pelas infecções respiratórias. Eu concordo plenamente, Elizabeth. Eu também acho que não só o frio, né? A umidade, né, Júlio? Porque se fosse um problema só do frio, o Alasca e o Canadá ia ter hospital suficiente. Então, esse clima temperado nosso, tropical, com mais o frio, né? E sem dúvida, esse ano, fala com os colegas pneumopediatras, estão enlouquecidos, não tem mais leito para internar criança, emergência superlotada, e o vetor infantil é absurdo. Então, os pais, os avós, os tios, esse é um recado muito importante, né? O avô adora abraçar, beijar o neto, mas se tiver com uma virose, um distanciamento ou uma máscara é importante, né? Perfeito. E também... Pois não, eu também concordo com a... Eu penso e falo sempre que é uma conjunção de fatores, né?
nariz pequeno, essas carnes esponjosas grandes até uma determinada idade, o vírus da escolinha, né? Mas só para dar uma pimenta nessa história, na pandemia também notei isso, mas alguns alérgicos não muito, que não seguem algum plano, também sofreram com a pandemia, com a reclusão, né? No meu caso, de rinite alérgica, pela reclusão maior das pessoas dentro de casa, um período, eu cheguei a sentir também que aumentou um pouquinho essa parte da rinite alérgica, né? Mas, com certeza, a crechite, né? A creche, é um horror. Um outro fator que eu notei, não sei se vocês têm visto mais também, foi porque talvez durante a pandemia o pessoal ficou muito dentro de casa, e muitas vezes casas úmidas, que já tinham umidade na parede, um aumento da rinocinusite fúngica, sabia? A bola fúngica. Apareceu, eu tive muitos casos de bola fúngica desde que terminou a pandemia, que não é uma doença tão prevalente assim na clínica diária. Eu não sei, Adalberto, se você chegou a ver a parte fúngica. A gente tem de pulmão também, foi um pouco mais prevalente para ti. Eu acho que sim, analisando retrospectivamente, eu acho que sim, né? Agora, chamar uma atenção aí da audiência, uma questão que liga a viária superior com a inferior, né, Elizabeth? Que o nosso nariz ele tem que ser o filtro, certo? O ar, quando chega no pulmão, ele tem que estar limpo, aquecido, com a umidade correta. Se você tem um problema de viária superior, você tranca o nariz de noite, congestiona, você vai respirar pela boca. Você imagina, tudo está indo do quarto, ácaro, mofo, pólen, né, que os alérgicos também nos ajudam, vai direto para o teu pulmão. Então, existe uma correlação, né? Tratar bem a viária superior é tratar bem o pulmão, evitar crise de bronquite, asma, pneumonias. Quem tem apneia do sono, redobrar os cuidados também nessa época do ano, tem que estar com a viária superior bem aberta para poder funcionar bem o tratamento. Perfeito. Exercício físico também, né? Que cada um saiba da sua comorbidade, se tem alguma doença, que não ousem também, né? Fazer exercícios no período mais frio. Então, com certeza, eu penso que o órgão de choque maior, nariz é a parte dos pulmões que a gente consegue botar os dedos. Né? Então, concordo também. O doutor Baiano, já tem uma tradição aqui, o pessoal dizer que eu não gosto de exercício. E agora eu tenho a desculpa, não, tá muito frio, não vou para pegar. O doutor disse que eu não posso pegar frio no nariz, viu, pessoal? Não foi bem isso. O álibi não vai servir muito. Não, procurar os horários mais adequados, né? Porque o ar muito seco também não é bom, o ar gelado não dá tempo para o nariz aquecer, né? E sempre é um impacto também físico para aqueles pulmões que já não são rígidos, né? Que não estão em perfeito estado de funcionamento. Faltou um detalhe, né? Continuar lavando as mãos, né? Que isso aí você põe a mão no nariz, cumprimenta o outro, passa no corrimão, se expande vírus por todo mundo, né? E a máscara não é obrigatória, mas é importante que a gente saque onde a gente corre mais risco, né? Em ambientes hospitalares, clínicas médicas, eu penso que é válido, sim, nessa época do ano, a gente ficar atento. É mais importante quem está doente usar máscara. Quem está doente usar máscara para proteger o restante, né? Também, óbvio. Com certeza. Eu não consigo mais examinar o paciente sem máscara. Também sabe? não. Isso é uma coisa que agora eu assumi a máscara como proteção para o paciente, porque a gente também pode ter um quadro assintomático e também do paciente para a gente. Mas eu acho que a prevenção é uma coisa muito importante, por isso que eu gostaria de falar de novo das vacinas, porque eu tive recentemente em 2 eventos, um de pediatria e agora nesse outro fim de semana de otorrino geral, de otorrino de adultos também. E o grande comentário durante esses eventos foi a diminuição da aderência às vacinas no geral, sabe? Porque com toda essa polêmica que deu de vacinas durante a vacina da Covid, fez com que muitas pessoas deixassem de se vacinar. Então, eu acho importante, principalmente as crianças, que sejam cumpridos todo o calendário vacinal, porque a pneumo 13, que é uma
uma vacina de prevenção das doenças causadas pelos pneumococos, que vai desde de otite, sinusite, meningite, pneumonia, ela está dentro do calendário vacinal das crianças. E os adultos também, que têm uma diminuição de imunidade, fazer não só a vacina da influenza, mas também a pneumo 13, quando disponível a pneumo 23, seria também, eu acho, também fundamental. Então, a prevenção é muito importante. Eu vejo que as crianças, por exemplo, não estão sendo vacinadas da gripe, e são em torno de 21 dias o tempo para que a vacina comece a fazer efeito no nosso organismo. E outro fator que é bastante importante, que não se faça 2, 3 vacinas ao mesmo tempo, porque para dar tempo para o organismo poder ter produzir o anticorpo específico para aquele antígeno que ela está recebendo. Porque se tu coloca 3, 4 tipos de antígeno, o organismo não vai conseguir reagir da mesma maneira, entendeu? Então, a influenza, já é tetravalente, são 3 antígenos específicos daquela doença. Então, e não sei o que meus colegas acham em relação às vacinas, e outra coisa que eu gostaria de comentar com você seria a lavagem nasal. E tem também agora uma febre de lavagem nasal. Não sei se vocês têm visto na pneumo e na alergologia. Como é que é essa lavagem? Como é que é a lavagem? Como é essa lavagem? É o seguinte, tem vários tipos de lavagem nasal. Tu pode lavar o nariz desde com uma seringa, com sprays de alto fluxo, e depois tem uns squeezes, que são umas garrafinhas que são alto fluxo e baixo volume. Então, todo mundo hoje, eu não sei, pediatria, eu não sei se o pneumologista manda lavar o nariz, e se o alergologista manda, mas na otorrinolaringologia e na pediatria não tem ninguém que não lave o nariz. Então, a lavagem nasal hoje, em parte, é boa, e outra parte, ela tem alguns problemas. Mas eu quero ouvir os meus colegas, porque senão eu vou ficar conversando aqui. Né? Primeiro, só, Adalberto, se me permite, sobre esse obscurantismo, né, que houve em relação no mundo inteiro sobre a efetividade das vacinas, né? Eu penso que as pessoas devem cuidar muito a procedência das fontes que leem, né? E então sou totalmente a favor das vacinas. E sobre o assunto das lavagens nasais, eu acho que é um assunto polêmico, né? Eu acho que eu tenho um pouco de medo da parte de agressão com essas lavagens de alto fluxo, né? E com alguns raros casos de engasgo ou de aspiração. Alto fluxo quer dizer que suga? Não, fluxo de volume de soro administrado. E alta pressão e baixa pressão, que nem os yogis têm Exato, lota, para fazer lavagem. Bom, eu penso quando o nariz está carregado, que nem dizia a minha avó, né? Eu procuro incentivar a lavagem nasal. Cuidado, eu penso que logo antes de dormir não seria tão importante, porque depois, quando a criança deita, o decúbito tem a descida de secreção por trás da garganta, né? Mas eu acho importante a lavagem nasal, mas às vezes eu vejo um excesso de recomendação para isso. Não sei. Alberto? Não, eu também acho que o meio termo é importante, para cada caso uma administração diferente, né? Isso é importante, individualizar, não é todo mundo igual, perfeito, né, colegas? E só aproveitando essa questão da prevenção, para não esquecer de falar e vender um pouco o peixe da minha área, se você está assistindo a gente, é fumante, já foi fumante, peça para o seu médico, clínico, geriatra, quem for pedir pelo menos uma imagem do pulmão, uma tomografia, que você acaba descobrindo coisas que podem salvar a sua vida, né? Então, só lembrando aí que é uma coisa importante, abandonar o tabaco, não conviver com o tabagista, e se você foi fumante, fazer uma imagem do pulmão. A Sogot, inclusive, fez agora uma campanha aí de prevenção também, né? Dos tumores de boca, garganta e tal. Quero mandar um abraço também deixa eu botar aqui para tio Júlio não ocupar os nossos médicos agora. A Andressa Dias diz que está tratando o bebê dela com o doutor Baiar. Também conosco o Geraldo Nunes, Roberto Marshall,
a Rafaela Fraga, quem mais conosco? O Agnaldo Gonçalves, quem mais que não tinha ainda citado? O Heron Ferreira, e aqui a Cláudia Araújo, a comandante Nádia, a vereadora comandante Nádia assistindo com o esposo, que eu brinco que é o Richard Gere, é o Richard Gerard, Ricardo Gerard, o Egídio Farias, o Maurício Fraga, o Paulo Moreno, está assistindo junto com a esposa Letícia, o Renato Ferreira assistindo, o Kiko Kudman, o Alexandre Scherner, o Márcio Ribeiro, o Marco Aurélio, o Jorge, o Chico Barbosa, o Ivan Araújo, o Paulo Araújo, Alexandre Barney, o Caco, o Sérgio, o Roberto, a Moema, o Ângelo Claro, os outros eu acho que eu já falei, o Gilvan Monteiro, o Jorge Guerra. Vamos fazendo suas perguntas aí, nós temos ainda 15 minutos de programa, e aí eu já vou passar agora as perguntas para os nossos convidados. O que mais aqui? Vamos ver aqui quais são as mudanças de temperatura, sempre me ataca a rede. O que fazer para combater essa mudança? Não tem como. Te muda para o Rio de Janeiro, acho que nem no Rio. O Nilo Cardoso pergunta: as mudanças de temperatura sempre me ataca a rinite. O que fazer para combater essa mudança? Acho que tem que se mudar, né? Mas tem essas pessoas, o doutor Baiar, que tem um pouco mais de idade, um pouco mais de condições, que eles, no inverno, eles vão para o Rio de Janeiro, eles vão para o norte, nordeste, eles fogem do frio. Também. Pois a doutora Elizabeth falou muito bem, né? Primeiro, diagnosticar bem o tipo de rinite, né? Para fazer um plano de ação, que com certeza todas têm melhora. Caiu por água abaixo a história de mudar-se para o litoral, porque o litoral não tem a amplitude térmica, mas tem muita umidade também, né? Então, eu acredito que, independente da rinite da ouvinte, né, se for bem diagnosticada e ela quiser melhorar, eu acredito que um plano de ação bem feito dá para melhorar muito a qualidade de vida. A prevenção também é importante, né? Outra coisa que como disse o Baiar, a inflamação gera inflamação. Então, o tratamento preventivo, e hoje tem medicamentos tópicos excelentes também, quando a rinite é não alérgica. Na rinite alérgica tem medicamentos, tem sprays, tem imunoterapia, tem N medicamentos que fazem a prevenção. Além das vacinas, a prevenção da rinite alérgica e da permeabilidade nasal é fundamental para que a gente possa conviver com esse tempo. E para não dizer que não precisa, tem clínicas imensas, eu tenho amigos otorrinos em todo o Brasil, então não é o frio que causa mais esse problema. Nós temos no Nordeste do Brasil as rinites perenes, eles têm rinite o ano inteiro. Nós aqui temos mais a rinite sazonal, mais parecida como tem na Europa e nos Estados Unidos. Conosco também o Cleison Cességulo, a dona Glaci, que foi a moça da Varig, hoje ela lá em Nova Petrópolis cuida do museu, futuro museu da Varig, o Jairo Raimundo, o Giacomo Balbinotto, o Maurício Raup conosco, conosco também o Flávio Almeida, o Emerson lá da TR Mundial, que está com meus relógios lá e não conserta, né, Emerson? O Rui Lúcio Ângelo conosco, o Thiago Carvalho, a Maria Helena Schmidt conosco, o Eduardo Ponticelli. Aqui, boa noite, pergunta o Flávio Almeida. Por favor, quais as recomendações para combater a sinusite? Obrigado, parabéns pelo trabalho. A sinusite recorrente, doutor, não sei se é o Baiar, se é o Adalberto, ou a doutora Elizabeth, quem se habilita, ou os três se habilitam. A sinusite recorrente, daqui a 3 meses tem de novo, parece que os seios estão sempre sensíveis a inflamações. Os seios da face. A rinocinusite, a aguda, ela é normalmente associada ou com processo alérgico ou muito mais frequente com processo viral, certo? Então, seria para evitar ter esses processos virais. Já na recorrente, na crônica,
a gente tem que ver qual o fator que está obstruindo a drenagem. O que é a sinusite? É um acúmulo de secreção dentro das cavidades nasais, que são ossos ocos que nós temos na nossa face. Tem os seios maxilares, etimoidais do lado do olho e o frontal. Então, a gente tem que ver se o paciente tem um processo anatômico, isso é um desvio de septo, ou uma obstrução, um corneto médio, ou uma concha média, ou uma concha inferior, com uma conformação hipertrófica, que esteja obstruindo a drenagem, e aí faça o acúmulo da secreção e causando a sinusite. Se é um fator imunológico, que tem deficiências imunológicas primárias, se é deficiência seletiva de IgA, a imunodeficiência comum variável da criança, que depois ela melhora, e também se tem algum outro fator, alguma outra doença concomitante, como fibrose cística e outras alterações que podem ter. Então, na verdade, para evitar rinocinusite recorrente, a gente precisa de um diagnóstico, conversar com o paciente, ter uma história completa, fazer um exame da cavidade nasal e também de todo o ouvido, nariz e garganta, e uma endoscopia nasal, porque através disso a gente vai poder fazer o diagnóstico de um dos fatores que podem estar levando a essa recorrência. Alguns pacientes também que têm infecções, secreções amareladas constantes, sinusites purulentas, a cultura da secreção também pode nos ajudar a direcionar o tratamento e também a prevenção dessas coisas. Doutor Baiar, aqui é uma pergunta aqui, ó. Nossos ouvintes têm direito de perguntar tudo que eles querem, porque as dúvidas deles são dúvidas de muita gente. O Paulo Moreno pergunta o seguinte, ele está assistindo junto com a esposa Letícia, o papel da homeopatia na rinite crônica. Eu sei que boa parte dos médicos torce o nariz para a homeopatia. Ela já está até o SUS paga tratamentos já de homeopáticos. Como é que fica isso, doutor? Bom, eu penso que o futuro sempre teve, né, na imunologia, na homeopatia, na fitoterapia, o que eu penso que estão escrevendo cada vez mais, acho que estão tendo trabalhos cada vez mais consistentes em termos de trabalhos bem feitos, com um desfecho positivo, né? Mas eu vejo muito empirismo ainda em algumas coisas, né, usadas na homeopatia, mas com certeza funciona assim. A gente está na época dos probióticos, pré-bióticos e estudando cada vez mais essa possibilidade da gente fazer um sinergismo entre a alopatia, né, mas eu penso que ainda que em todas as áreas a gente está crescendo, mas eu tenho lido mais coisas importantes e bem feitas atualmente do que há um tempo atrás. Então, eu não sou cético, não, né? Tem ótimos médicos homeopatas, ortomoleculares, que fazem uma medicina unicista, né? Mas tem que ter cuidado, como em todas as áreas também, tem pessoas que são inábeis, né, na prescrição. E, né, por exemplo, a própria própolis, a gente sabe que ela tem uma série de fatores interessantíssimos de indicações terapêuticas, né, mas também tem outro lado de toxicidade, de alergenicidade, no caso da minha área. Então, eu penso que é importante saber qual profissional procurar e sentir firmeza na estratégia. Eu penso que é por aí, e que eles escrevam cada vez mais para que a gente tenha também bala na agulha para poder argumentar sobre a homeopatia. Eu sou alopata e não tenho esse background, essa capacidade de... Doutor Baiar, aproveitando que o senhor é alergista, aqui o Vionei Vequete pergunta o seguinte, meu filho tem rinite e é asmático, minha filha é APLV. São alergias diferentes, mas tem ligação entre elas, pois o leite é um alergênico que desenvolve muitas reações. A asma tem cura? Já aproveita.
Hoje, o doutor Adalberto, a doutora Elizabeth sabem que a gente está tentando exatamente diferenciar o perfil do paciente, né? Mas com certeza essa família que tem rinite provavelmente seja alérgica, essa asma também seja uma asma que a gente denomina um pouco mais de inflamatória alérgica, e a PLV, os sintomas são muito mais digestivos e também na pele, esofagite eosinofílica, do que propriamente tosse, né? Mas a PLV, 96% ficam curados até 1 ano, 98% até 3, 5 anos, mas pelo relato da família de ter filho com rinite, com asma e com a PLV, que nem sempre é diagnosticada por exames de sangue, provavelmente tanto a asma quanto a rinite quanto a PLV hoje são muito bem manejados por uma equipe multidisciplinar, né? Então que ele saiba que todos têm controle, essas entidades, tanto no pulmão quanto digestiva, a PLV, e quanto a rinite, né? Tá certo. Então tem tratamento, sim, tem o que fazer. Obrigado, doutor Abaiar. Doutor Adalberto, Tio Júlio pergunta sobre tosse, que vem e vai. Eu não tomei vacina da Covid esse ano nem de gripe, mas essa tosse que é recorrente, e às vezes, eu não sei se ela é disparada, a tosse, ela é disparada, essa tal de tosse alérgica, se ela é disparada por diferentes fatores, doutor. Os dois sintomas que mais levam consultas no mundo inteiro são dor e tosse. Então, tosse é um sintoma... exatamente. Qualquer país do mundo é tosse ou dor. Então, a tosse é um alerta que o sistema respiratório está funcionando mal, está sendo agredido, está sendo comprometido. E tem várias causas. A tosse alérgica vai ser tratado com antialérgico, anti-inflamatório. A tosse infecciosa com antibióticos, com antifúngicos, antivirais. Então, cada tosse tem uma história diferente e saber interpretar e diagnosticar ele é uma arte que a gente faz em conjunto para poder tratar todos os pacientes. Outra pergunta que eu tive feito aqui é sobre... Desde que nasci tenho problemas de respiração, o Maurício Raup. Respiração pelo nariz. Com 3 anos fiz cirurgia de adenoide. A adenoide volta com o tempo. Meu filho tem mesmo karma, vivemos com sinusite. Esse negócio do... O que é o adenoide, doutor? Para quem não sabe, e a respiração, que deve ser pelo nariz, mas tem gente que tem dificuldade e acaba respirando pela boca e acha que isso compromete mais os pulmões, né? Porque o senhor disse que o pulmão começa aqui, né? Eu vou passar essa para a doutora Elizabeth. Adenoide é com o otorrino, né, Elizabeth? Eu cuido lá de baixo. Então, a adenoide é um tecido linfóide semelhante às amígdalas, que todo mundo sabe que é a amígdala, que são as amígdalas ficam na cavidade oral. A adenoide fica na rinofaringe, fica entre o nariz e a garganta, tá? Então, é um tecido linfóide, em princípio, de uma resposta imunológica a vírus, a bactérias, a alergia, faz com que elas aumentem. Normalmente, as adenoides, quando operadas antes dos 3 anos de idade, em crianças que realmente necessitam, ela pode voltar. Mas muitas vezes o pai pode estar achando que o problema dele é aumento de adenoide, mas de repente não é a adenoide que voltou, que está obstruindo o teu nariz. Tu pode estar com um desvio de septo, pode estar com hipertrofia de conchas dos cornetos nasais, que também causam obstrução nasal. Então, quando a obstrução nasal também tem que ser analisada, porque a gente pode estar achando que está uma adenoide, pode estar com um pólipo, pode estar com outro tipo de lesão, tem outras lesões benignas, outras não tanto, que causam obstrução. Eu, recentemente, atendi um paciente de 80 e poucos anos. Não, doutora, eu estou só com uma gripezinha. Aí eu fui examinar e meu nariz está obstruído. Tinha um enorme de um tumor, benigno, inclusive. Mas, então, o diagnóstico diferencial só sendo examinado e adequadamente examinado a cavidade nasal, porque o nariz, se tu não examina com endoscópio, tu não consegue fazer o diagnóstico. Tu tem que... Doutor, nós que já é um exame fizemos... chatinho.
Nós já fizemos um programa aqui sobre nariz, boca e ouvidos. Desculpa. Não, mas tem perguntas recorrentes aqui. O Geraldo Nunes pergunta: qual é a função das amígdalas e a remoção delas? Quais as implicações que podem trazer? Eu sou do tempo que mandava capaz a amígdala por qualquer coisa, né? Tinha dor no pé, manda tirar as amígdalas. As amígdalas são a nossa primeira barreira de defesa na criança pequena, entende? Ela tem uma função de produzir imunoglobulinas e também de ser um órgão-alvo de, por exemplo, em vez de ir para o pulmão, as amígdalas já vão tentar afastar a infecção ou então o alérgeno. Então, é um órgão de defesa. A retirada das amígdalas, hoje se tira muito menos, se faz muito menos amidalectomia do que antigamente, por infecções recorrentes. Hoje, a maior causa de indicação de amígdala é a obstrução. Então, quando a criança, principalmente, ela tem uma amígdala obstrutiva, independente da idade, aquela criança que faz esforço respiratório, que sua de noite, que não come direito por hipertrofia de amígdala, ela, nesses casos, está indicado, então, o procedimento cirúrgico. Menos por infecções recorrentes, que hoje parece que a gente tem menos amidalite bacterianas do que se tinha anteriormente. E a relação custo-benefício, quando é necessário tirar as amígdalas, ela é muito, a gente tem que pesar e, normalmente, não afeta a imunidade, porque a gente tem outros órgãos-alvos, como a adenoide, amígdalas de base de língua, as amígdalas do lado, as tonsilas peritubárias, que dão do lado da tuba auditiva. Então, tirar as amígdalas não quer dizer que essa criança vai ter o sistema imunológico dela comprometido. Obrigado. Quero mandar também um abraço para o André Loser, a Ju Petec, o Geraldo Nunes, a Letícia Conrad, o João Borges, a Maristela Castro, o Guilherme Ferges, das Óticas Ferges, o Celso Valente Pereira, já falei do Vionei Vecchetti. Vamos chegando ao final e eu peço, então, aos nossos convidados, primeiro agradecer aos nossos convidados pela gentileza, a generosidade de emprestar seu tempo e seu conhecimento para os nossos ouvintes. Chegando ao final do programa, antes eu quero agradecer mais uma vez a Hertz, a farmacêutica especialista em Consumer Health, com mais de 200 produtos que você encontra nas farmácias de todo o Brasil, e pedir as considerações finais do Dr. Adalberto Rubin. Bom, obrigado pelo convite, Júlio. Prazer estar aqui com os colegas, os ouvintes. E sempre lembrar, né? Essa pandemia ensinou para nós que o aparelho respiratório é muito importante. A gente só sobrevive graças a ele. Tem que tratar bem o pulmão, tratar integrado o viário superior, alergia, viário inferior, para ter uma qualidade de vida boa e passar bem saudável durante todo o inverno. Não pode fumar e tem que fazer exercício físico. Isso é todos os programas que nós já fizemos hoje, até sobre... sei lá, sobre ossos, não pode fumar e tem que fazer exercício físico. Então, todo o programa... Eu fumar eu nunca fumei, doutor. Até tentei umas 2 vezes na vida e não consegui, graças a Deus. Não fumo, né? Agora exercício o tabagismo passivo também é ruim, né, Júlio? Mas eu não fico... Aqui em casa é proibido fumar, não. Ninguém entra aqui em casa com fumar. Faz bem. Obrigado, doutor Adalberto Rubin. Doutor Bayar Feltz, suas considerações finais, por gentileza. Obrigado também pelo convite, Júlio. Obrigado pelo contato com os colegas também, agradeço. Foi uma honra. E penso isso, que tentar dormir bem, comer bem, conviver com pessoas felizes e alegres, exercício físico regular e não fumar, cuidado com o alcoolismo e é isso. Nosso inverno, como falaram, sempre vai existir, mas eu penso que dá para prevenir e passá-lo melhor. Tá certo. Obrigado, doutor. Essa recomendação eu nunca ouvi, mas eu falo todas as sextas-feiras, né? Convivo com pessoas felizes. A felicidade é saúde. Né? Tem gente que parece ter um para-raio na cabeça, né? Obrigado, doutor Bayar. Doutora Elizabeth, suas considerações finais, doutora. Primeiramente, gostaria de agradecer novamente o convite. Foi muito agradável estar aqui com meus colegas Adalberto e Bayar também sobre a tua orientação. E, mais uma vez, frisar a importância
da prevenção dos seus processos de vias aéreas superiores, evitar, eu acho que a gente aprendeu muito na pandemia, principalmente a ver a importância de lavar as mãos, como a Adalberto falou, evitar o contato, principalmente os idosos, e também pessoas com diminuição da imunidade, evitar o contato com pessoas doentes. E a pessoa doente, ela tem que ter, como a gente fez durante o Covid, tem que ter o cuidado com os demais, usando máscara e evitando também um contato mais íntimo. Eu acho que a prevenção é a arma para a gente poder tolerar todas as mudanças de temperatura que nós temos aqui no nosso meio. Obrigado, doutor Elizabeth Araújo, doutor Adalberto Rubim, doutor Bayar Feltes. Obrigado aos nossos ouvintes. Nós voltamos segunda-feira que vem com um novo programa sobre uma outra área tão fundamental. Informação igual saúde. Quanto mais você conhece sobre o seu corpo, seus órgãos, os órgãos, o sistema do seu corpo, mais você tem condições de cuidar dele. Cuidando mais, vai viver mais e com mais qualidade de vida. Então, muito obrigado. Um beijo do tio Júlio e até segunda-feira que vem, se Deus quiser, ele há de querer.